Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou hoje com vocês aqui para falar sobre small caps. Na verdade, quero fazer um vídeo de revisão aqui sobre a Ferbasa, que a gente considera uma das melhores, se não a melhor small cap aí da Bolsa Brasileira já há algum tempo, né? A gente sempre pega algum ativo aqui que nós recomendamos para mostrar na prática o que nós entendemos a respeito dessas ações e trazer uma perspectiva aí de pagamentos de dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu quero aproveitar também, tá, pessoal, para fazer aqui a nossa pré-inauguração, né, do Capitalizo Fundamentos. O que é o Capitalizo Fundamentos? É o nosso site onde nós vamos ter todas as informações a respeito das empresas, os balanços, depois vai ter espaço para cadastro de carteira e tudo mais. E a ideia é integrar tudo no mesmo lugar, né? Integrar todos os nossos clientes de casa de análise, de consultoria, todas as análises, recomendações, tudo no mesmo lugar. Vai ficar extraordinário, né? Acredito que até o final do ano vai ser o melhor sistema de análises e recomendações, né? Já que está tudo junto e vai contar com as nossas opiniões, com as nossas análises, com as carteiras. Vai ser interessante demais. A gente vai trazer muita coisa boa e muita coisa nova, tá? Nós iniciamos aqui com uma parte que é aberta para quem quiser conhecer um pouquinho mais, onde vão ter as notícias, indicadores econômicos e tudo mais. As pessoas podem se cadastrar, não tem problema. E quem já é cliente da Capitalizo tem acesso, tá? Então, indo lá fazendo o login, as informações vão estar aqui na descrição, né? Vocês vão digitar lá o nome, o e-mail de vocês e o telefone e vai ter acesso. Se por acaso alguém que seja cliente não consiga acessar, nos chama no Whats. Quem não é cliente também pode nos chamar no Whats aqui, que a gente auxilia vocês, tá? E para quem quiser virar cliente da Capitalizo, né, com as assinaturas mais a questão do Capitalizo Fundamentos, nós vamos ter agora 3 produtos, né? O Capitalizo Vitalício, são todas as nossas recomendações de curto prazo, as recomendações de longo prazo, de forma vitalícia. O Capitalizo Invest Pro, que o nosso antigo Capitalizo completo, com carteiras, com a parte de trade, e o Capitalizo Invest, que é mais focado no investidor de longo prazo, ações, né, as carteiras de longo prazo e tudo mais, tá? Tem informações, vão estar todas aqui na descrição do vídeo também. Então, como eu comentei, né, pessoal, quero já utilizar a nossa plataforma aqui para falar um pouquinho sobre a Ferbasa, né? A Ferbasa é uma ação que, no nosso entendimento, é muito interessante. É uma empresa que é a única produtora integrada das Américas aí de ferro cromo, ferro silício. Ela tem a produção dela toda verticalizada. Isso é interessante à medida que ela não precisa comprar minério de ferro, por exemplo, minério de ferro cromo. Ela tem mais de 80 anos de reserva. Ela ajustou a questão da energia já há algum tempo, e no nosso entendimento o ferro cromo é muito melhor do que, por exemplo, o minério de ferro, né? Porque a China puxou o preço do minério de ferro basicamente com obras de infraestrutura nos últimos 20, 30 anos, e a gente entende que outras commodities, como o ferro cromo, que vão aproveitar mais o crescimento da classe média chinesa, indiana, tem uma tendência positiva maior de longo prazo, né? Não é nada contra a Vale, mas sim entendemos que tem ativos mais interessantes. Ou seja, a gente entende que o ferro cromo que é utilizado, por exemplo, para fazer aço inoxidável, que vai ser muito utilizado por classe média, tem uma tendência bem mais positiva. Claro que quando a gente olha em termos de preço da ação, né, pessoal, a cotação de mercado, se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, a gente vai ver que está dando em torno ali de 126% cotação, né, a variação, a valorização das ações, mas desde meados de 2021 para cá, a Ferbasa não vem andando. A gente não pode esquecer que é um ativo cíclico e isso aqui vai acontecer com qualquer ação, por melhor ou por pior que seja o resultado, a ação ficar bastante tempo parada ou caindo, como foi o caso da Ferbasa, né? Isso fez com que a nossa fundamentação de longo prazo ela piorasse? Não, mas é cíclico, então isso faz parte.
E quando a gente pega os últimos resultados da Ferbasa, a gente percebe que aos pouquinhos ela vem melhorando. Primeiro, o preço do ferro-cromo tem uma tendência menos negativa do que nós tivemos o minério de ferro, por exemplo, e a gente percebe que mesmo pegando pandemia e tudo mais, existe uma volatilidade de receita e de lucro, mas a empresa ela vem conseguindo entregar resultados consistentes da parte operacional, tá? Claro que agora o dólar ajuda, o dólar mais alto acabou ajudando, mas já faz algum tempo que a gente não tem reajuste de preços de ferro-cromo. Se por um lado isso é negativo, por outro lado é positivo, porque pelo menos o preço não despencou, principalmente quando a gente olha lá no mercado chinês. Então, se a gente pegar os resultados agora do último do quarto trimestre de 2024, a receita ultrapassou 600 milhões de reais, teve uma alta de 12%, mesmo com volumes menores, porque o dólar mais alto acabou ajudando nos resultados. O lucro líquido veio bem mais alto, né, pessoal? No trimestre, teve em torno aí de 130% de alta, mas dos 127 milhões de lucro, em torno de 57 foram em função ali de atualizações de créditos tributários, ou seja, ganhos não recorrentes. E temos já boas perspectivas, percebemos já na virada do ano, né, a demanda ainda que melhorando devagar, a demanda na China vem aumentando, isso pode impactar de maneira mais positiva aí durante o ano de 2025. Lembrando que esse patamar de dólar aí 5,70, 5,80 é extraordinário aqui para a Ferbasa também. Então nós temos uma empresa que é cíclica, mas tem um forte potencial de crescimento. É uma empresa, pessoal, que gera muito caixa. Se nós olharmos aqui a geração de fluxo de caixa livre, mesmo em momentos não tão interessantes, a empresa gera caixa e é uma empresa que ela tem esse mix de geração de caixa, é uma empresa que não tem dívida. Se a gente olhar aqui, a dívida líquida dela é negativa desde 2020, ou seja, ela tem mais disponibilidades do que dívida, né? Se a gente considerar os últimos 12 meses, são 426 milhões de reais ali de dívida líquida negativa. E é uma empresa que, tendo essa situação tranquila de caixa, não tem muita necessidade de investimento, acaba sendo uma ótima pagadora de dividendos, mesmo que não sendo um reloginho como algumas outras empresas. E o que vai acontecer, né, pessoal? Nós tivemos o fortalecimento do dólar. Quando o ferro-cromo voltar a se fortalecer, a margem e o caixa a margem da empresa vai aumentar bastante, a empresa vai gerar mais caixa e ela tranquilamente tem potencial aqui para duplicar, triplicar o pagamento de dividendos. Hoje o yield está na casa aí de 6,31 e aqui nós temos um exemplo, né, o ano de 2022, onde o yield ultrapassou lá 10%, tá? Então é tranquilo chegar lá a 12, 13% o yield, né, a partir do momento que os resultados deixarem de ser pressionados e, claro, o preço da ação explode, como aconteceu em outros períodos, né, quando a gente tem essa convergência positiva de preço de ferro-cromo, baixa necessidade de investimento e uma forte geração de caixa aqui. E olhando os múltiplos da empresa, né, pessoal, a gente percebe que são múltiplos baixos, né? Nós temos hoje um PL ali na casa de 8 vezes, né? Mesmo considerando aqui o lucro ainda achatado, né? Hoje está abaixo da média dos últimos anos, que é em torno de 9 vezes. Então, é um ativo barato e também opera aqui abaixo do valor patrimonial, sendo que a Ferbasa tem muito patrimônio, tem muita. Como ela é toda verticalizada, ela tem terra, tem propriedades e tudo mais, né, é um ativo que está bem defasado, tanto em termos de preço sobre o valor patrimonial, em preço sobre lucro também. Tá? Então a gente continua, apesar das ações não ter subido aí nos últimos anos, com perspectivas bastante positivas aqui no caso da Ferbasa, tá certo? Lembrando que eu vou deixar todas as informações aqui do Capitalizo Fundamentos. Peço para quem não é cliente ou é cliente, quiser nos deixar sugestões e tudo mais, só peço um pouquinho de paciência nesse início, mas com certeza a ferramenta vai se encorpar bastante e vai estar aqui na descrição os nossos contatos também, no caso de alguma dúvida.
Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.